Olá a todos, sejam muito bem-vindos para este vídeo dedicado aos alunos dos cursos técnicos integrados, porque a gente precisa falar com vocês sobre as formas de aprovação, de retenção, recuperação paralela, segunda chamada, alguns tópicos que o núcleo pedagógico necessita conversar com os pais e com os alunos dos cursos técnicos integrados. Meu nome é Adriano Martins, sou pedagogo aqui do IFAM Campus Manaus, Zona Leste. Eu estou aqui no núcleo pedagógico, a Regina está aqui do meu ladinho. Qualquer coisa ela me lembra, qualquer coisa ela vai intervir aqui também para ajudar esse vídeo a ficar melhor. Meu povo lindo, aqui o Campus Manaus, Zona Leste, nós temos geralmente a oportunidade de conversar com vocês, tirar as dúvidas e achamos necessária a ideia de conversarmos e ter um vídeo colocá-los à disposição de vocês para tirar justamente essas dúvidas sobre a organização didático-pedagógica do IFAM. Ok, na tela de vocês está aí a apresentação do núcleo pedagógico do IFAM e eu vou avançar aqui e nós temos aqui a tela de boas-vindas. Então veja, o núcleo pedagógico ele é responsável pelo suporte aos alunos, professores, pais, atividades de ensino, aprendizagem. O núcleo pedagógico está à disposição para auxiliá-los, ajudá-los, orientá-los. Desenvolvemos aqui o trabalho de orientação educacional, gestão didático-pedagógica, pedagógico administrativo. Também realizamos aqui situações referentes aos projetos de curso, ao acompanhamento com o professor, com o aluno, com os pais. Ou seja, nós fazemos essa ponte muitas vezes necessária para que o aprendizagem ocorra melhor. Ok? Apresentado o núcleo, apresentado o que estamos fazendo aqui, me apresentando também. Agora vamos ao que interessa. Muitas pessoas nos perguntam como é que funciona o sistema de aprovação e reprovação no campus. Eu vou colocar aqui a tela toda para você enxergar. Antes de você olhar a tela, porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, tá? Eu introduzi aqui esse tema. Veja que no IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, nós possuímos uma resolução. Essa resolução ela vai instituir os passos onde nós vamos seguir para realizar todo o desenvolvimento acadêmico aqui. Essa resolução é a resolução 94. E nessa resolução, que nós chamamos de organização didático-acadêmica, ele diz os casos de aprovação e os casos de retenção. Então, de maneira geral, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a média 6 pontos. Nós trabalhamos em etapas, são 4 bimestres. Cada bimestre é uma etapa, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. A média para passar em cada bimestre seriam 4 pontos, porque a média anual vão ser as somas dos 4 bimestres, das 4 etapas. O aluno, para ser considerado aprovado, ele tem que tirar 6 pontos igual ou mais que 6 pontos. Então, veja. Vamos imaginar que um aluno chamado David Washington Freitas, esse aluno, e vamos imaginar que no primeiro bimestre ele pegou 6 pontos. No segundo ele pegou 7, no terceiro pegou 8, no quarto bimestre pegou 9. Você pegar a nota dele, somar e dividir por 4, nós temos a média anual. Essa média anual tem que ser igual ou maior que 6 para ser considerado aprovado. Agora vamos imaginar que esse mesmo aluno, David Washington, ele no primeiro bimestre ele pega nota 5, na segunda etapa pega nota 4, na terceira etapa pega nota 5, na quarta etapa pega nota 3. Nesse exemplo, você percebe que anualmente ele vai acabar sendo reprovado. Então, de maneira geral, para ser considerado aprovado, segundo a organização didático-pedagógica, a média anual tem que ser igual ou maior que 6. Mas, quando ele, naquela disciplina, ele pega menor que 6, existem outros casos. Ou seja, ele vai para exames finais e também vai para o que a gente vai chamar, então, de progressão parcial. É isso que muitas pessoas têm dúvidas. É aqui que reside a grande maioria. Como é, eu tenho direito? Como é que faz? Vou retornar aqui aquela tela, porque vai ficar mais simples de você entender. Então, veja, nós temos aqui a aprovação e a retenção. Na aprovação, veja que a média anual que vai aparecer aí para você,
é a média da primeira etapa, a média da segunda etapa, a média da terceira etapa, da quarta etapa, dividido por 4, essa média anual. Média anual. Se ele, se a média anual for igual ou maior que 6, o aluno será aprovado na disciplina. Você está lendo aí comigo. A segunda opção, se a média anual for inferior a 2,0 em até duas disciplinas, o aluno vai ser considerado aprovado parcialmente, ou seja, ele avança para a série seguinte, mas vai ficar devendo duas disciplinas. É a famosa dependência. A dependência é um nome muito comum, mas aqui nós vamos chamar de progressão parcial. Se o aluno ficar retido em duas disciplinas, ele avança para a série seguinte, mas vai paralelamente ter que cumprir, além das disciplinas que o ano que ele vai cursar oferece, ele vai também ter que cursar mais duas disciplinas que ele ficou retido no ano anterior. Isso vale para primeiro ano e segundo ano do ensino médio. Lembre-se, eu estou falando aqui com o pessoal do ensino médio integrado. Se você é do superior, subsequente, projeto, isso aqui não se aplica, ok? Mas veja, no caso do terceiro ano, não há progressão parcial, porque o terceiro ano são os finalistas. Então, isso vai se aplicar à progressão parcial do aluno. Ficar retido até duas disciplinas ocasiona apenas para o primeiro e segundo ano. Nós temos a terceira situação também na tela de vocês. Se a média anual for inferior a 2 em mais de duas disciplinas, o que acontece com o aluno? Ele vai ser considerado reprovado, vai ser retido não na série, mas no ano. Vai ter que repetir novamente. Então veja que se vamos imaginar um aluno aqui, o nome dele é Danilo. Esse aluno, ele ficou reprovado em português e matemática. E se esse aluno reprovado em português e matemática, ele pode avançar para a série seguinte, se for apenas em português e matemática, ele avança para a série seguinte. Mas se ele ficar em mais uma disciplina, português, matemática e química, por exemplo, aí ele vai ficar retido na série e se ele estiver no primeiro ano, vai repetir o primeiro ano. Se ele estiver no segundo ano, vai repetir o segundo ano. Terceiro ano também. Ele repete o terceiro ano. Ficou claro? Então, três opções. A quarta opção que está aparecendo na sua tela, ela diz assim, se a média anual obtida for entre o intervalo de 2,0 a 5,9 em 5 disciplinas, o que vai acontecer? Em primeiro e segundo ano, e no máximo 3 para terceiro ano, o que acontece? Ele vai ter direito a um exame final. Aí, o que é isso, Adriano? É a recuperação no final do ano. Então, vamos imaginar aqui uma aluna chamada Ana Cássia. Vamos imaginar que essa aluna, chamada Ana Cássia, ela ficou em português e matemática e história. Reprovou história. A aluna Ana Cássia... A aluna Ana Cássia reprovou história, português e matemática. E essa aluna, ela ficou com média ela ficou com 3 em português, 4 em matemática e 5 em história. Ela tem direito a quê? Ela tem direito ao exame final. O exame final, ele vai ocorrer lá no final do ano, de acordo com o calendário acadêmico. No calendário acadêmico, são reservados dias para realizar o exame final. E aí, essa aluna específica, se aprovada na recuperação final, ela vai, então, avançar. Se reprovada, nós vamos ter os casos aqui agora. Ou seja, os casos que eu disse, para o aluno passar, vou até colocar aqui a tela toda para você me enxergar melhor. Os casos. Primeiro caso, o aluno tirou maior que 6. Aprovado. Ele está promovido para a série seguinte. O aluno tirou menos que 2. Ele está retido na disciplina. Ele só pode ficar retido no ano em máximo 2 disciplinas. Se ficar retido em 3 disciplinas, ele está retido na série. Terceiro caso, o aluno, ele ficou, o que nós chamamos aqui de progressão parcial. Ele avança para a série seguinte, ele vai estudar a série seguinte, mas vai ter que pagar, vai ter que cumprir as disciplinas retidas. E nós temos o caso do aluno ir para o chamado exame final. No exame final,
que tem que ser entre a nota acima de 2 e abaixo de 6, e no máximo 5 disciplinas para primeiro e segundo ano, e até 3 disciplinas para terceiro ano, ele vai então, vai ser convocada, devidamente convocada, vai ter um conteúdo programático, é a recuperação final, é o exame final. Sendo aprovado, aí nós vamos ter outras regrinhas que a gente vai apresentar aqui agora. Ok? Então, até aqui, até eu sei, está começando a estar complicado, mas até aqui é isso. Mais tarde você vai ver que esse vídeo vai fazer todo sentido para você. Então vamos lá. Já sabe os casos de aprovação e de retenção? E eu tenho aqui agora os casos de aprovação e retenção após o exame final. Então veja, o aluno foi para o exame final. A Ana Cássia foi para o exame final. A aluna. E se após o exame final ela tiver nota igual ou maior que 5, ela vai ser aprovada. Então veja, a nota anual são 6 pontos, mas a nota em exame na média final tem que ser maior que 5 pontos. Isso só vai acontecer se for para o exame final. Então, após o exame final, a aluna tiver igual ou maior que 5 pontos, ela é aprovada. Perfeito. A recuperação final, o exame final ajudou e ela foi aprovada. Mas também, se após o exame final o aluno ficar entre 4,0 e 4,9, ela terá direito ao conselho de classe. O conselho de classe, após o ano letivo, após os exames finais, se reúne e vai tratar situações caso a caso. E se a aluna ficar entre 4,0 e 4,9, o aluno, a aluna, terá direito ao exame final, tá? Ao conselho de classe. Ah, professor Adriano, pedagogo Adriano, o meu filho ficou com 3,9, ele vai para o conselho de classe? Não. A regra é, o conselho de classe só recupera décimos, tá? Ele não recupera 1 ponto, 2 pontos, não. Recupera apenas décimos. Terceira situação, se após o exame final, o aluno obtiver média inferior a 4 e até 2 disciplinas, ele é aprovado, ele avança para a série seguinte e vai cumprir a recuperação paralela, ou seja, ele vai ser aprovado parcialmente. Agora, se após o exame final, o aluno obtiver média inferior a 4 em mais de 2 disciplinas, ele será considerado retido, reprovado na série, vai ter que refazer o ano. Ok? Agora lembre, só essa observação. Em todos os casos que você tem aqui, a frequência é obrigatória. Ele tem que ter acima de 75% de frequência, igual ou acima de 75% de frequência. Vou até colocar aqui a tela toda. Porque, veja bem, o aluno pode ter 10, 10, 10, 10 em todas as etapas. Mas se ele não tiver frequência, a frequência reprova sim. Ah, Deus, isso é maldade. Não, na verdade, isso está amparado não somente na resolução didática acadêmica aqui, do IFAM, mas também nas diretrizes curriculares nacionais, na LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas. Ele vai dizer que a frequência ela é obrigatória. Então, meu filho tirou só nota alta, mas ele faltava muito, reprova? Reprova. A frequência, em qualquer situação, ela é obrigatória. E qual é a porcentagem? 75% de frequência. Ok? Bacana, volta aquela tela para avançar. Então, dados esses casos, nós vamos ter aqui a questão da justificativa de falta. Eu fiz um vídeo separado. Como justificar falta. Lá tem um passo a passo. Você pode ir lá também no card, clicar nele e saber como funciona a questão do protocolo, requerimento, a cópia de identidade. Está lá em outro vídeo. Mas aqui, segundo a nossa resolução 94, que é a Organização Didática Acadêmica do IFAM, nós temos os casos em que são justificadas as faltas. Eu vou dar são muitos os casos, mas tem pais que chegam comigo e falam o seguinte: Adriano, meu filho foi acampar com os alunos, com os irmãos da igreja. Eu posso trazer a declaração para justificar a falta? Então, veja que existem casos e existem casos. E o que eu vou apresentar para vocês agora são os casos em que são justificadas as faltas. Sempre vai ter um documento comprobatório. Mas veja, não é qualquer coisa. Não é só falar, meu filho não foi hoje e tá tudo bem. Não. A falta naquele dia vai constar, mas para ser justificada existem situações. A gente chama de um rol. É um rol taxativo. Ou seja, uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, que a gente vai apresentar agora para vocês na tela, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui.
Ok. Então, a justificativa de falta, o prazo máximo para solicitação são 72 horas a partir da ausência. Ah, Adriano, meu filho faltou, eu esqueci de levar, passaram-se 2 meses, ainda é possível justificar? A legislação vai falar que a justificativa de falta tem que ser feita em até 72 horas, ok? Ah, não perca essa data. E aí vem o seguinte, as faltas elas não vão ser abonadas, mas elas vão ser justificadas. E tem as situações em que elas vão ser justificadas. Quais são os casos? Quais são os casos? Vamos lá. Primeiro caso, para o discente em estado de gravidez. Adriano, a aluna está grávida. Isso aqui vai se aplicar tanto ao integrado, ao subsequente, ao PROEJA. Nesses casos você está aqui ao ensino superior. Todos os casos que você está aqui se aplicam a todas essas modalidades, a esses níveis. O prazo máximo, após 72 horas, quais são as justificativas, né? Primeira, vamos imaginar que a aluna está grávida. Então, meu amigo, isso justifica, sim. Tem que trazer, logicamente, o atestado médico, né? Do seu médico. Não é você que diz, eu mesmo vou me dar, vou tirar, eu mesmo vou parar de estudar porque eu acho que agora a gravidez está me atrapalhando. Não, vá no seu médico, ele vai te dar esse atestado. E esse atestado ele vai dizer lá quanto tempo, 4 meses, 6 meses, 2 meses, vai do seu médico. Porque existem situações de gravidez e situações de gravidez. Segundo caso que aparece aí, caso de doença. O Adriano estava aí com Covid. Adriano, eu comi alguma coisa que me fez mal, tive infecção por 3 dias. Justifica a falta? Justifica, logicamente. Mas você vai ter que ir para o médico, ele vai te dar o atestado. Você fala, é para a escola. Ele vai te dar e você vai trazer aqui para a gente, ok? O terceiro caso é doação de sangue. Eu sou doador de sangue. Já doei 31 vezes, eu já doei sangue. E aí é o seguinte, no dia que você doa sangue, você perde muito sangue. A recomendação não pode jogar bola, não pode correr, não pode, tem que descansar, tomar aquela caldeirada de tambaqui e ficar de boa. Ou seja, por recomendações médicas, só doei sangue para ajudar alguém, um parente que precisava. Justifica a falta? Justifica, ok? Bacana, cadê? Justifica. Quarto caso, inscrição e apresentação em serviço militar obrigatório. Às vezes existem convocações, às vezes você é aluno de 16, 17 anos, 18 anos e vai prestar serviço militar, ele é convocado, justifica a falta? Justifica, tem que trazer, logicamente, declaração de comparecimento. Eu vou avançar aqui. O que mais? Convocação do Poder Judiciário, Justiça Eleitoral, também. Imagina então que o aluno, a aluna, ela vai ser mesária, e ela faz parte, vai ter que fazer um treinamento. Professor, justifica a falta? Meu amigo, justifica sim. Tem também aqui, quando o discente participar de atividades acadêmicas, esportivas, culturais, representando o IPAM. Então, o campus, ele realiza e participa de jogos, o GIPAM, às vezes essas etapas são da região norte, às vezes viaja para o Pará, para Amapá, às vezes é a nacional, vai para São Paulo, vai para Curitiba, vai... Ou seja, em eventos esportivos, se o aluno é um aluno atleta, ele vai representar o campo em situações e também é justificada a falta. Aos militares, quando exercício, comprovação do documento oficial, sim, nós temos aluno à noite, por exemplo, que ele faz o curso, mas às vezes ele tem que ficar no quartel. Então, ele vai sempre trazer comparecimento, porque a aula é presencial, não esquece isso. Se a aula é presencial, tem que estudar presencial. Ah, mas eu estou trabalhando no horário de aula. Não importa. Quando você participou do processo seletivo, você tem que entender que o curso é presencial e a presença ela é obrigatória. Então, existem situações onde, por algum imprevisto, ele foi para o quartel, aconteceu alguma coisa, ele traz a justificativa porque também é justificado. E mais, doenças em familiares em primeiro grau para tratamento de saúde. Ah, levei meu filho
para o hospital, estava com febre, levei minha mãe para o hospital, só tem eu tinha que cuidar dela, justifica a falta, justifica, tá, gente? Tem que trazer lá o comparecimento. Outro caso aqui, óbitos de familiares em primeiro grau. Então, a gente sabe que se falecer alguém, você não consegue estudar, alguém próximo a você não consegue estudar. E aí, você também tem que protocolar, também tem que trazer devidamente a declaração, ok? Adriano, eu tenho 18 anos, eu faço superior. Não, eu tenho 25, 18 muito novo. 18 anos. Esse Adriano, eu tenho 25 anos e vou me casar. Eu posso justificar a falta devido ao meu casamento? Pode, minha filha, pode. Meu amigo, pode. Tá amparado também, ok? Bacana. Mas veja, antes de falar sobre a prova de segunda chamada, deixa eu colocar aqui a tela para você enxergar. Perceba que existem situações e situações. Quando acontecer uma situação que não está amparada nessa lista que eu passei para vocês, nos procure o núcleo pedagógico, converse conosco, porque a própria Resolução 94 diz que os casos não citados aqui de justificativa de falta deverão ser apreciados pelo setor psicológico do campus, se necessário, pelo setor de assistente social, se necessário, pelo núcleo pedagógico também, se necessário, pelo médico do campus, o campus dispõe do setor médico, temos médicos, eles também podem verificar situações. Então, se não tiver nessa lista, você pode também recorrer aos setores do campus e aí a gente te orienta direitinho, ok? Bacana? Combinado? Eu fui fazer exame médico. Exame médico, consulta médica também traz o atestado. Adriano, olha essa situação que já apareceu aqui. Essa situação também apareceu. Adriano, fui para o interior para resolver uma situação de casa, de venda de lote. Um aluno do Proeja me falou, eu posso explicar falta? Veja que nessa situação a gente conversa com o professor, a gente verifica, e aí existem situações. Quando você solicita um justificativo de falta no protocolo, vai gerar um processo que vai passar pelos setores, e se for algo que é aceito, vai ser justificado. Se não for, alguém vai fazer o parecer lá dizendo que isso não é aceito. Então, existem casos e casos. Regina, eu esqueci de algum, Regina? Não, né? Tá tudo aí. Vou avançar aqui, vou avançar. E aí nós temos a prova de segunda chamada. Isso também é muito comum aqui no campus. Imagina que você faltou naquele dia. E devido ao ter faltado, o que acontece? Você perdeu uma prova naquele dia. O que eu faço, Adriano? Então, primeiro, justifica a falta. Segundo, você solicita a prova de segunda chamada. E nós temos as regras aqui, segundo a Resolução 94. Prazo máximo de solicitação até 72 horas do dia em que ocorreu a avaliação. Então, se for numa segunda-feira, você tem até 72 horas para solicitar prova de segunda chamada. Adriano, e se foi numa sexta-feira que eu perdi? Veja que são 72 horas, não é contado em dias, né? São em horas. Então você tem 72 horas para protocolar. Como é que eu protocolo? Você pode mandar um e-mail para o protocolo, você pode ir no protocolo, pega o formulário de requerimento de aluno e protocola. Como é que eu faço isso? Eu fiz um vídeo justamente explicando isso. Tá bom? Eu mostrei, cheguei lá, eu filmei, é aqui, essa janelinha aqui, você pede aqui, tá bom? Então, vamos lá. Será analisado com base nas situações justificativas de falta, porque você faltou, porque você não quis vir à aula, ou tinha algum impedimento. Se havia, então, uma justificativa de falta, isso te dá a possibilidade de você fazer a segunda chamada. Também, após a análise, os setores responsáveis autorizarão ou não a aplicação de segunda chamada e caberá ao professor, ao docente da disciplina, ele vai agendar a data, vai agendar o horário. Isso vai acontecer em, no máximo, 8 dias, contados a partir do deferimento da solicitação. Não esqueça, tá? Se tiver demorando muito, você tem que avisar a gente para saber o que aconteceu.
procure o seu coordenador, que é ele que vai fazer também essa ponte junto ao docente, ao professor. Então vamos imaginar aqui que o aluno David, ele faltou uma prova. No dia dessa prova, ele estava doente. Ele tem direito a refazer essa prova em outra data? Tem. Ele tem que solicitar prova de segunda chamada. Já aconteceu aqui, veja que tem aluno e aluno. Tem outro aluno, que ele não veio porque ele queria já fazer a prova de segunda chamada. Não estava doente, não tinha nada de errado e simplesmente não quis vir. Ele tem direito de segunda chamada? Aí não. Veja que ele vai ter que justificar a falta. Se tiver justificativa de falta, aí sim, ele vai ter direito à segunda chamada, a prova de segunda chamada. Ok? Bacana? E a avaliação da aprendizagem, aqui no Instituto, no IFAM, Campus da Zona Leste, nós temos um instrumento de aferição do conhecimento. Nós chamamos de avaliação da aprendizagem. Se você é pai, estudou uma vez na vida, sabe que existem provas, exames, seminários, existem situações onde vão ser feitas a aferição da aprendizagem, avaliação. Então nós temos aí, na resolução 94, está na íntegra aí. Está na íntegra. Então nós temos assim, o rendimento acadêmico será contínuo e cumulativo, ele vai ser feito continuamente e as notas vão ser cumulativamente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Os qualitativos se refere à qualidade e os quantitativos se referem à nota, a valor, a você medir. Quando você mede alguma coisa e coloca essa medição em números, isso é quantitativo. Então veja, mais importante para nós é a qualidade acima da quantidade. E será feita por disciplina, por componente curricular, abrangendo simultaneamente os aspectos de frequência e de aproveitamento de conhecimentos. Então, nós temos essa questão relacionada à frequência e à avaliação. O artigo 137 da nossa resolução, a avaliação deverá ser diversificada, provas escritas, trabalhos, escritos, artigos, oficinas, seminários. E aí, o professor vai ter que sempre fazer 2 instrumentos avaliativos por etapa, por bimestre. Ou seja, para cada disciplina serão pelo menos, no mínimo, 2 atividades avaliativas. Ok? Vou avançar aqui. Que já estou em 27 minutos aqui. Vamos avançar. Então, o discente que discordar do resultado, ele pode solicitar uma revisão? Pode. O pedido de revisão deverá ser feito por requerimento, via protocolo, à diretoria de ensino, especificando quais itens ou questões que deverão ser reavaliados. Você justifica também, né, o que você embasa a sua resposta em até 72 horas. Então, veja, vou até colocar aqui para você enxergar melhor. Professor Adriano, pedagogo Adriano, eu posso discordar da minha nota e pedir uma revisão? Você pode sim. Todas as vezes é via protocolo, tá? Não procure diretamente o professor, você pode nos procurar para ser aconselhado aqui no núcleo pedagógico, mas tudo sempre vai ser via protocolo. Existem alunos que vêm de outras escolas, e lá não, ele fala direto com o professor, ou então com a diretora, mas aqui, para ser oficial, para seguir o rito de processo que o campus determina, o fluxo processual, tem que ser via protocolo, ok? Bacana? Deixa então eu voltar aqui na tela. O pedido tem até 72 horas, tá, gente? Professor Adriano, meu filho aprovou no primeiro bimestre, estamos no 4º. Eu posso solicitar revisão de nota lá do primeiro bimestre? Então, não pode mais. Tem que se atentar ao prazo, ok? Bacana, vou avançar aqui. E aí nós temos as regras de recuperação paralela, né? Os estudos de recuperação paralela da aprendizagem têm como objetivo recuperar processos de formação relativos a determinados conteúdos, devendo ser realizados por instrumento avaliativo de forma paralela e estarão previstas nos planos e projetos pedagógicos de curso. Adriano, o que é isso? Imagina que você fez uma prova e você não foi bem nessa prova, nessa atividade avaliativa, você tem direito a uma recuperação paralela, tá? Caso não esteja acontecendo, nos acione.
mas você tem direito a uma recuperação paralela prevista na Resolução 94. Olha o artigo 65. Os estudos de recuperação paralela serão realizados simultaneamente ao desenvolvimento do conteúdo no decorrer do ano letivo. Ok? Bacana? Vou avançar. Olha. Ao final do vídeo, a gente vai colocar como você pode fazer perguntas para a gente, tá? Até o final do vídeo você continua comigo. Eu estou na dúvida? Vem comigo até o final do vídeo. E já finalizando, já é o último slide. Essas são as principais normativas do IFAM. Então, a Resolução 94 é o regulamento da organização didática acadêmica do IFAM, é o que embasa as ações realizadas neste campus. Segundo a resolução que eu quero dizer para vocês, é as normas disciplinares discentes, a famosa Resolução 57. É nessa resolução, por exemplo, onde o aluno é chamado, a atenção pode ser suspenso, pode ser inclusive convidado a se retirar do campus. Aqui, nessa resolução, existem as normas disciplinares. Só Adriano, se os dois alunos brigarem, de rolarem no chão no campus, o que acontece? Então, aqui vai dizer, se o plano fizer isso, acontece isso. Essa resolução, ela é basicamente o que vai normatizar os direitos e deveres dos alunos aqui em todos os campi aqui do IFAM, incluindo, logicamente, o campus Manaus Zona Leste, que nós estamos. A resolução 64 do Conselho de Classe, que é realizado a cada bimestre e ao final do ano também. A resolução 96, que fala do estágio. Sr. Adriano, eu tenho dúvidas de estágio. Você também vai poder nos perguntar. E quem sabe a gente faz aqui um vídeo com o pessoal do setor de estágio para tirar essas dúvidas também. Também nós temos o PPC. Cada curso tem um projeto pedagógico de curso. Se o seu curso for integrado em paisagismo, em agropecuária, integrado em administração, integrado em agroecologia, ou então do superior, que é em medicina veterinária, engenharia de software, o tecnólogo agroecologia, o subsequente em floresta. Se eu deixar de citar um curso aqui, o pessoal fica chateado, então vou citar todos. Também tem agropecuária, técnica informática, secretariado e os cursos ProEja, que é a educação de jovens e adultos, aqueles alunos, aquelas pessoas que não finalizaram o ensino médio na idade certa. E nós temos o manutenção e suporte informática e o ProEja em administração. Então, para cada um desses cursos existe o PPC, que é o projeto pedagógico de curso. Esse PPC diz as regras do jogo, diz as ementas, tem lá a matriz curricular, a matriz do ementário, tem também tudo que o aluno precisa saber nesses projetos pedagógicos de curso que vão normatizar todo o ano letivo, as disciplinas dos professores devem seguir ele. Ok? Bacana? Então, meu povo, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem aqui. Já estou em 33 minutos. Foi necessário. A gente precisava tratar desses assuntos. Mas eu queria ver com você o seguinte. Tem alguma dúvida? Adriano, eu tenho uma dúvida sobre tal situação. Se tem alguma dúvida, manda pra gente. Manda pra gente. Nosso e-mail é nucleopedagógico.cmzl@ifam.edu.br. Tá nos grupos do WhatsApp? A gente pode mandar lá também no e-mail do Núcleo Pedagógico. E quem sabe fazermos um vídeo aqui tirando todas essas dúvidas de vocês. Bacana? Eu sei que foram muitas coisas, na verdade foram uns 4 tópicos aqui, tem muito mais, a gente deu uma diminuída para caber aqui nesse formato. Eu quero também saber o feedback de vocês, esse formato tá bom? Funciona? Tá legal? A gente teve que aprender a mexer em todas essas coisas aqui para tornar essa apresentação mais dinâmica e eu acredito que tenha sido bem proveitosa. Combinado então? Tá na dúvida? Se tá aí, se tá na dúvida, você vai então mandar para nós por e-mail ou nos grupos do WhatsApp, nos pergunte. Se nós vemos que tem perguntas aí que se repetem mais, sabemos então que é uma dúvida de muitas pessoas, a gente faz um vídeo aqui, tirando essas dúvidas. Eu só chamo a atenção de você o seguinte: existem situações que não é o núcleo pedagógico.
Por exemplo, estágio. O estágio não é um núcleo pedagógico. A gente pode, então, conversar com o pessoal do estágio para, de repente, fazer um vídeo aqui institucional a vocês. Sócio assistencial é com o núcleo pedagógico? Também não. É com o pessoal do setor do núcleo pedagógico, ou do setor de serviço social. Eles, então, tiram essas dúvidas, eles auxiliam, eles estão à disposição para ajudar vocês. Ah, Adriano, carteirinha estudantil é com o núcleo pedagógico? Não é. Aliás, tem um outro vídeo que eu falo sobre como tirar, como cadastrar ou recadastrar a carteirinha estudantil, os passos, o que deve ser preenchido, o que deve ser colocado em cada campo. Também tem um tutorial. Segue lá, olha, nos siga, que a gente vai sempre estar passando isso para vocês. Ok? Combinado, então vejo você no próximo vídeo aqui nos corredores, estamos à disposição. Até a próxima, um forte abraço. Valeu, gente. Tchau.